Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Valéria, as pessoas me conhecem como Val. A gente vai fazer o estudo sobre mediunidade, a gente está no programa 2. E vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior que possa nos conduzir, que possa nos amparar, que possa estar aqui junto de nós, abrindo nossos canais de entendimento, abrindo nossa percepção, para que tudo que seja dito aqui hoje possa entrar nos nossos corações e possa fazer parte da nossa vida diária. Tudo possa se converter em algo positivo para que a nossa vida diária seja transformada passo a passo, paulatinamente, assim como foi feita toda a criação do Criador na Terra, paulatinamente, coisa por coisa, vagarosamente, uma coisinha de cada vez, que nós também possamos dar os nossos passos em direção à evolução, passo a passo, uns um pouco mais rapidamente, outros um pouco mais lentamente, mas com os aprendizados eficientes para cada coisa. Assim é, que assim seja. Estudo e Prática da Mediunidade, o livro da FEB, a gente está no programa 2. Então vamos lá. A gente está no módulo 1 e o meu objetivo então é fechar o tema 6 e 7 desse módulo aí. Dificuldades e obstáculos à prática mediúnica. Como agir quando impedimentos e obstáculos dificultarem a prática mediúnica? Vamos lá no livro Rumo Certo de Chico Xavier. Toda vez que obstáculos que se nos imponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Mais à frente, a quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e embaraços e empeços de luta cotidiana, que, se nos dispusermos a trabalhar. Aqui, Chico Xavier fala conosco sobre aquela questão que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, da fé, né? A gente tem que ter fé. Se a gente tiver fé, a gente pode, segundo Jesus, mover montanhas. Fé no tamanho de um grão de mostarda. E repare que ele fala, ore, de olhos fechados, para que essa situação se resolva. A gente tem essa necessidade, muitas vezes, de fazer orações, mas não acreditar que as orações vão ser realmente atendidas. Muitas vezes a gente não acredita nas nossas orações. A gente faz oração, mas a gente duvida. Essa fé que vacila, que duvida, que não acredita plenamente que Deus vai estar ali, porque se é o motivo justo, aquilo vai se harmonizar. A oração ela tem esse poder de harmonização. Então, se a gente está diante de um obstáculo, a gente fecha os nossos olhos, se volta para dentro de nós e faz uma oração com fé, a harmonização vai começar a acontecer no ambiente. E a partir dessa harmonização, a gente vai encontrar a solução para o problema. Essa é a fé robusta, que é falada no Evangelho. E a fé vacilante é aquela que, vou fazer oração, né? Mas espera aí, depois eu tenho que resolver. Não, deixa a oração para depois, primeiro eu vou fazer a parte prática. Fé. Essa é a mensagem de Jesus. Se nós tivermos fé, nós podemos mover montanhas. Então, a gente tem que acreditar nisso. E aí, em frente a algum obstáculo, no momento da mesa mediúnica, no momento de realizar os trabalhos, fé, oração silenciosa, oração que olha para dentro, que traz harmonização para o ambiente, que faz com que tudo ao nosso redor se transmute em luz, em pura luz. Esse é o primeiro passo. Dificuldades à prática mediúnica. Ausências frequentes, né, ali no meio, mudança temporária para outra cidade, problemas no lar, cansaço significativo em decorrência da profissão e estudos, falta de perseverança,
frequência a mais de uma atividade mediúnica, influência espiritual, problemas de entrosamento com a equipe, viagens corriqueiras, profissionais ou de estilo de vida. Todos esses problemas, eles vão, muitas vezes, influenciar os componentes da mesa mediúnica. E a gente precisa saber que isso pode acontecer. Então, é muito importante, por exemplo, no caso de uma interferência, de uma obsessão, para que aquela pessoa não compareça à mesa. Aquela pessoa que é o administrador da mesa, que vai trabalhar nessa parte, é importante que ele oriente essa pessoa a ter perseverança, né? Quando um cansaço significativo em decorrência do trabalho, às vezes aquele cansaço, ele triplica no dia da mesa mediúnica. Também pedir para observar se isso acontece, porque se acontecer, pode ser alguma influência espiritual, e aí para ter perseverança. Tudo isso pode ocasionar, né, até mesmo um problema no lar, um problema no trânsito, para poder atrasar a pessoa para chegar. Tudo isso acontece com as componentes da mesa mediúnica no dia da mesa mediúnica. Então, esses são problemas que acontecem com frequência. E a gente tem de trabalhar com isso, trabalhar com essas possibilidades, trabalhar, por exemplo, a pessoa faz viagens constantes, então essas viagens sejam marcadas em momentos que não sejam aquele dia da mesa. A gente marcava a mesa mediúnica para uma terça-feira, que era um dia em que as pessoas não tinham tantos compromissos. Os compromissos iam surgindo mais para o final da semana. Então, é importante também pensar no dia que a gente vai fazer essa mesa para que as coisas possam acontecer de uma maneira mais eficiente. As crianças, levar para a doutrinação na casa mediúnica também. Às vezes, a mesa mediúnica demora mais do que a evangelização. Isso é outro problema, porque aí aquela mãe fica preocupada de ter que sair para pegar a criança. Então, são dificuldades, são entraves que vão aparecer, mas tudo vai sendo ajustável no processo. Lembrando que quem está mediando tudo, quem está escolhendo realmente os componentes da mesa é a espiritualidade superior. Então, essa espiritualidade superior, ela vai estar sempre ali para poder fazer com que as coisas funcionem de uma maneira eficiente, efetiva. Então, a gente precisa acreditar. Essa questão da fé é muito importante. Entregar mesmo, né? Então, assim, a espiritualidade superior está nas tuas mãos e eu estou aqui como um servidor. Eu estou apenas a serviço, o que precisar de mim, eu estou à disposição. Então, eles vão inspirar a pessoa que está ali organizando tudo a falar as coisas certas, a mediar da maneira correta, a esperar, a não falar na hora que não é necessário. Tudo isso acontece. Ausências persistentes, ainda que justificável, conduz à descontinuidade da tarefa, situação que origina outros problemas, como dificuldade de sintonia com a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados. São pessoas que aparecem vez por outra, né? Às vezes, ela, ao invés de contribuir com aquilo, ela vai interromper a energia do todo, e isso não é interessante. Nessa situação, a permanência do trabalhador na equipe deve ser suspensa, até que a situação volte à normalidade, ele deve integrar-se a outra tarefa espírita. Palestras públicas, assistência, programa social, estudo doutrinário. Mas às vezes isso é muito difícil, né? Você falar para uma pessoa assim, você não pode mais vir. Mas a própria espiritualidade vai trabalhando isso na própria pessoa, e às vezes a gente não precisa nem falar, que a coisa vai se concretizando de uma maneira bem tranquila. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que pararam no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. Então, assim, apesar do trabalho mediúnico ser um trabalho que a gente faz por doação, a gente precisa ter a consciência de que é um trabalho importante. Quando a gente se põe para fazer esse trabalho,
A gente precisa ter um compromisso. A gente não pode colocar outras coisas naquele momento que vão interferir naquilo. Então, tem que ter compromisso. É um serviço. É um serviço voluntário, mas é um serviço importantíssimo. E a espiritualidade conta com a gente. Então, se a gente não pode, não assume. Se a gente pode, assume. E banca que assumiu e tem de ir. Sempre. Toda semana. A possibilidade de não ir não tem que ser uma possibilidade para a gente, quando a gente assume essa tarefa da mesa mediúnica. Impedimentos à prática mediúnica, situações mais complexas, falta moral ou comportamento social incompatíveis com a seriedade da reunião. Então, assim, a gente percebe que aquele componente está com esse problema. É como eu falei, na maioria das vezes, a própria espiritualidade já vai resolver isso, né? Mas um mentor dele, um obsessor, pode ser bem teimoso e continuar insistindo. Mas a gente vai na oração, em primeiro lugar, na oração. Para chegar perto da pessoa e falar, é porque a situação tem que estar muito desarmoniosa mesmo, né? Então, a gente precisa sempre ter a fé na oração que a espiritualidade vai conduzir. Quando não conduzir, a gente vai ter que tomar uma atitude. Na verdade, ela vai estar conduzindo através de nós, né? Grave desarmonia física ou mental psíquica. Quando acontece isso com um componente também, é uma situação mais complexa e a gente precisa trabalhar. Eu me lembro que teve no curso que eu dava uma vez, uma das componentes, a gente estava no meio da mesa, assim, na verdade, a gente, quando fazia os treinamentos, a gente fazia num círculo, assim, não tinha uma mesa mesmo, efetivamente, física. A gente colocava as cadeiras em círculo e a gente trabalhava ali as mediunidades de cada um para que a gente pudesse percebendo, cada um pudesse se percebendo também. E no meio da sessão, uma das componentes, uma das pessoas que estavam fazendo o curso, simplesmente levantou e saiu. Aí eu vi que ela tinha saído, né? Estava eu e Paulinho tomando conta assim, do pessoal e tal, observando. E o Paulinho também não percebeu. Daí ela saiu. Daí eu falei assim, gente, o que deve ter acontecido? Será que ela está passando mal, alguma coisa? Aí eu fui atrás dela, mas também ninguém percebeu. Olha só que coisa linda, né? Tipo, não quebrou a sintonia. A espiritualidade estava tão atenta que não quebrou. Aí eu fui atrás dela e falei, o que aconteceu? Ah, não, eu estava me sentindo mais ou menos e tal. Falei, então, quando for assim, você precisa falar com a gente, para que a gente possa trabalhar em você isso que não está legal. Você não pode simplesmente sair no meio da sessão, porque quebra a harmonia do todo. Então, isso é uma situação complexa, é uma desarmonia. É uma desarmonia física, mental e psíquica, né? Porque mexeu com ela como um todo. Mas ela precisava ter falado com a gente, não tomado a atitude sozinha de sair. Depois ela voltou, a gente harmonizou, ninguém tinha percebido. No final que eu falei, então, assim, como a gente estava no momento de treinamento, né, tinha assim eu não sei o que aconteceu, mas era uma energia que estava circulando ali que não deixou as outras pessoas da mesa perceberem esse movimento dela sair, de eu sair atrás dela, da gente voltar e de tudo se harmonizar novamente. Mas foi uma experiência interessante. E aí a gente, por mais que a gente tenha reforçado durante as nossas aulas que não podia acontecer isso, assim mesmo ela fez. Então, e também tem outra coisa, às vezes a gente fala algumas coisas num determinado dia do curso e a pessoa falta naquele dia do curso. Aí, no dia da reunião, às vezes acaba que aquela informação do dia que ela faltou foi a faltosa para ela, né? Também a gente tinha uma outra situação de um rapaz que ele era bem evoluído mediunicamente, mas ele não tinha estudo. Então, ele achava que ele podia ir direto para a mesa, que ele não precisava fazer o curso. Ele faltou demais, assim. E não foi admitida a presença dele na mesa, ele ficou bravo, mas porque ele não estudava. Então, se ele não estudava, ele não tinha meios de trabalhar aquela mediunidade de uma maneira eficiente da mesa mediúnica, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Você, mas ele tem visão, ele tem audição, ele tem tudo bem desenvolvido, mas se ele não trabalha, lembra que a gente estudou sobre isso? A espiritualidade superior, ela não vai escolher
necessariamente aquele que tem as capacidades mediúnicas mais bem afloradas. Ele vai escolher, às vezes, um que está aflorando, mas que tem estudo. Né? Aquele que já é muito aflorado, mas não estuda, ele não é escolhido pela espiritualidade superior, porque ele não tem disciplina suficiente para trabalhar junto à espiritualidade superior. Kardec deixou bem claro, espíritas instruí-vos, e através da instrução você vai alcançar a moral. Se um médium é bem desenvolvido, bem aflorado mediunicamente, em várias capacidades, mas ele não gosta de estudar, esse médium vai ficar para trás, porque os outros que têm menos afloradas as capacidades, mas que estudam, esses aí vão ser os escolhidos pela espiritualidade superior. Então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa cabeça, que não é só a coisa do aflorar, é a coisa também do estudar para poder, então, compreender e dominar todas as técnicas para poder, então, na mesa mediúnica, fazer aquilo de uma maneira perfeita. Recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos, e que, por isso mesmo, para evitar o próprio enfechamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Eu queria até, com a licença daqui do Chico Xavier, trocar essa palavra reação por ação, né? Porque a reação ela vem do instinto, então a nossa ação diante dessa dor. O sofrimento já é um mergulhar na dor. Então, quando a gente sente a dor e a gente consegue compreender aquela dor, a gente não entra nela, para ela não virar sofrimento. Quando a gente entra, ela vira sofrimento. E a ação, ela é consciente, ela vem da consciência. E a reação, ela vem do instinto. Nós ainda temos memórias muito fortes da época instintiva. E o que fez a diferença entre essa época instintiva, em que a gente era um ser muito primitivo, para a época do homem, né, na forma hominal, efetivamente? O desenvolvimento da responsabilidade e da consciência. Isso é que diferencia o que nós somos do que nós fomos. E a gente precisa trabalhar essa responsabilidade, essa consciência, de modo que a gente tenha ações e não reações. É muito importante a gente trabalhar nessa perspectiva. 9 sinais de processo obsessivo no grupo mediúnico. Persistência de um espírito que se comunicar, queira ou não um médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, quando um espírito quer ser atendido, só ele, não deixa espaço para nenhum outro mais falar. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Confiança do médium nos elogios que fazem os espíritos que por ele se comunicam. Então, é esse médium vaidoso que muitas vezes é o que não estuda e é o que muitas vezes cai nas ciladas. Disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis que recebe. Então, assim, aquele médium que acha que já é o poderoso, que já sabe tudo, que já está super bem preparado e não quer ouvir aquelas pessoas que realmente têm alguma coisa para dizer para eles, que são mais experientes, que já estão dentro do espiritismo há muito tempo, que já trabalham nesse campo há muito tempo, ele simplesmente ignora essas pessoas. Isso é um outro sinal. Reagir mal à crítica das comunicações que recebe. Então, ele recebe uma comunicação e não gosta daquilo, ou se deixa envolver muito pelo espírito que está ali, né? Necessidade incessante e importuna de escrever, ou de se manifestar por outro tipo de mediunidade. Quando a pessoa está na mesa mediúnica e ela não quer
que as coisas se harmonizem, né? Como se ela sempre quisesse fazer uma coisa para poder tirar a harmonia daquilo que está acontecendo. Então, tem movimento, tem coisas que vão acontecendo que não estão dentro da harmonia que aquela mesa está proporcionando. Isso é muito visível, é muito fácil de perceber. Constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Então, bater na mesa, levantar, se exaltar, né? Aquilo ali já é uma obsessão, ele já não está conseguindo mais ter domínio sobre si próprio, está deixando o domínio ir para o outro. Ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é causa ou o objeto visado. Então, esses também são sinais de processo obsessivo no grupo. É necessário refletir de forma ponderada que o afastamento do trabalho do grupo mediúnico é uma situação que deve ser encaminhada com muito bom senso, de verdadeiro espírito de fraternidade, analisando-se caso a caso. É que nem eu falei, é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar, nossa, eu acho melhor você, né, se afastar. Só que isso é necessário às vezes. Mas o primeiro movimento é a oração. A gente precisa fazer oração para poder pedir a espiritualidade para ajudar a gente nessa condução. E muitas vezes essa condução vai acontecer sem a gente precisar falar. E outra realidade é quando a gente efetivamente precisa realmente falar, mas a gente também vai pedir a espiritualidade para que a gente possa ter a melhor forma, a melhor maneira de transmitir essa mensagem. Mas é importante que a harmonia da mesa aconteça, que a harmonia da mesa seja preservada. Isso é muito importante para que o trabalho aconteça de uma maneira eficiente. Vamos para o último tema desse módulo, animismo na prática mediúnica. Como distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica na prática mediúnica? Para distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica, Allan Kardec recomenda, pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem, e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito de médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum. É por isso que vos digo, estudai e observai. Então, assim, é muito importante que a pessoa que esteja administrando a mesa seja uma pessoa que tenha uma consciência bastante plena na hora da mesa e que ela realmente se entregue ao mentor da mesa. Repare, a pessoa que está administrando, ela é um instrumento físico e existe um condutor espiritual que está ali para poder fazer com que tudo se realize de maneira mais perfeita possível. E a pessoa que está administrando, ela é o porta-voz desse mentor espiritual, que vai administrar a parte espiritual. Então, é importante que esse administrador, que essa pessoa que esteja à frente, organizando os processos, ela esteja efetivamente a serviço para que ela possa, então, receber as inspirações desse mentor e fazer as coisas de maneira que ela consiga, então, reconhecer quem está fingindo e quem está realmente trabalhando, né? Eu já tive uma pessoa na mesa que eu percebi que muitas vezes não estava trabalhando de uma maneira muito efetiva. Mas como nós fomos interrompidos no processo, eu não precisei me dirigir a ninguém, né? E no decorrer do processo, nos grupos que a gente tem no WhatsApp, no grupo da mesa, a própria pessoa saiu. Então, assim, a gente percebe que a espiritualidade está trabalhando, né? Eu não precisei falar, e para voltar agora, aí a gente precisa conversar de uma outra maneira. Então, aí a própria pessoa tomou essa atitude de sair, então ficou mais tranquilo. Então, eu nunca precisei chegar para ninguém para falar, porque a gente fazendo isso, né, fazendo essa oração, pedindo a espiritualidade, isso vai sendo conduzido. E muitas vezes a gente mesmo não precisa chegar a essa condução efetiva. Mas, se for necessário, a gente também tem que ter
firmeza para fazer, né? A gente precisa ser igual pai e mãe dos nossos filhos, ser firme na hora que é necessário. O sonambulismo pode ser considerado como uma variante da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito, e é a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também pode fazê-lo como um sonâmbulo. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o pensamento, o que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, quase sempre lhes é sugerido por outros espíritos. Então, é uma variante, mas assim, o condutor da mesa mediúnica precisa estar atento a todos os processos e a todos os acontecimentos, para poder, então, conduzir de uma maneira eficiente tudo o que está acontecendo ali. Estando o espírito do encarnado fora do corpo, ele também tem essa comunicação que acontece e vai transmitindo. O médium que tem essa evidência, essa audiência, ele pode transmitir a mensagem de dentro do próprio corpo, ele não precisa fazer essa passagem saindo como sonâmbulo. Há vários exemplos de sonambulismos ocorridos em reuniões mediúnicas, nos livros de André Luiz. Nos Domínios da Mediunidade, que é o livro que nós estamos estudando toda terça-feira, ele fala sobre equipagem mediúnica, lá no capítulo 3, que nós já estudamos. A gente estudou falando sobre as capacidades mediúnicas de cada um, né, tudo aquilo que eles desenvolvem e como que os espíritos utilizam essas capacidades. Psicofonia sonambúlica, esse a gente ainda não estudou. Quando a pessoa fala o que ela está ouvindo, mas ela que nem a gente viu, o sonâmbulo, o espírito dele faz um desdobramento, né? Então ele vai em outras paragens para poder fazer o olhar e poder transmitir o que ele está vendo. E o desdobramento em serviço, quando a gente está na mesa mediúnica e faz esse desdobramento também para poder visualizar, ver coisas e poder falar, transmitir para as pessoas da mesa. Mecanismos da mediunidade, no capítulo 21, também fala sobre desdobramento, e no capítulo 23, sobre animismo, quando a pessoa, então, ela tem ela não está fazendo os processos efetivamente mediúnicos, ela está fazendo os processos anímicos, ou seja, os processos anímicos são os processos da matéria, os mediúnicos são do espírito, né? Então, aí a gente precisa tomar cuidado na mesa mediúnica, porque nesses processos pode estar muita coisa misturada e pode ser somente a pessoa falando sem a influência de um espírito efetivamente, seja esse espírito mentor, seja esse espírito enfim, qualquer um. Então, no processo anímico, a gente tem a pessoa que está organizando a mesa tem que ficar bastante atento para poder ver se efetivamente está ocorrendo ali o processo mediúnico ou não. E a incorporação, lá nos Missionários da Luz, na verdade, o espírito não incorpora, ele não toma o seu corpo físico, ele fica ao lado, transmitindo as informações, e o seu espírito também fica assim, meio que do lado. Então, o seu corpo, ele fica transmitindo as coisas que o espírito comunicante está falando com você, né? Esse é o que é chamado de incorporação. Lembretes. O médium não age como uma máquina na recepção e transmissão da mensagem do espírito comunicante. O médium funciona como intérprete do pensamento do espírito. Intérprete, né? O espírito comunicante fala
e você, através do seu cérebro, interpreta aquilo que está sendo dito e transmite para as pessoas da mesa, certo? Imprimindo naturalmente as comunicações que intermedia características peculiares da sua personalidade. Pode ser, dessa forma, até um mau intérprete, se ele não transmitir a mensagem com exatidão que o médium pediu, que o espírito pediu. Claro, a gente não vai falar um palavrão se ele pedir para a gente falar, né? A gente não vai falar um xingamento. Então, a gente tem que amenizar as mensagens, mas sem distorcer a mensagem. Essa que é a questão. Não é? O médium comunicante ele não pode distorcer a mensagem. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E, por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que recebe e transmita. Repare, ele fala, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Tem uma mensagem muito parecida com essa no livro Nos Domínios da Mediunidade. E aqui essa é do livro dos médiuns. Então, o médium, ele funciona como um receptor. E existe um fio de transmissão que vai chegar para poder fazer essa transmissão da mensagem. Então, você recebe, o médium recebe a mensagem e transmite. Seja via oral, seja escrita, né? A gente pode psicografar também. E na hora da psicografia, se o médium for metido, ele pode transformar a psicografia numa coisa nada a ver daquilo que o espírito enviou. Então, a gente tem que ser muito fiel àquilo que o espírito está enviando. Se for um espírito bastante rebelde, claro, fazendo os filtros necessários, falando ele está bravo, ele está falando palavrão, ele está xingando, entendeu? A gente pode transmitir aquilo que ele está falando sem falar as palavras que a gente está ouvindo. Ele quer xingar todo mundo, ele não está gostando de estar aqui. Então, a gente não precisa falar as palavras, a gente pode transmitir a mensagem de uma maneira que todo mundo compreenda, perceba que a pessoa está brava, mas sem ofender ninguém que está na mesa, certo? Assim também, quando é um espírito um pouco mais calmo, aí a gente pode falar exatamente as palavras que ele está transmitindo para a gente, sem problema nenhum. A interferência do médium nas comunicações dos espíritos pode ser considerada benéfica e até necessária. Manifestação de espíritos muito perturbados, manifestações de perseguidores espirituais. Nesses casos, como eu falei, ele está nervoso, está falando um palavrão, está querendo ofender todo mundo, está querendo rodar a baiana, está querendo... Você se mantém calmo, tranquilo e dizendo, ele está querendo derrubar a mesa, né? Virar a mesa em cima de todo mundo, não quer estar aqui, está falando alguns palavrões, mas você não repete o que ele diz. Isso é muito importante, a gente. Por isso que é importante o estudo. Porque se a gente vai para a mesa mediúnica e acontece alguma coisa assim, a gente não estudou, o que a gente vai fazer? A gente vai transmitir a mensagem exatamente, com toda a fidelidade que o espírito está transmitindo, e não é esse o objetivo. É importante que o médium interfira firme e fraternalmente, a fim de que a reunião não seja desestruturada e para que a ordem e a harmonia sejam mantidas. Há casos de manifestações anímicas que podem estar associadas à obsessão ou à desarmonia mental, denominado por André Luiz como imersão do passado. Por isso que o Kardec fala muito para a gente se instruir para alcançar a moral. É só mesmo através do estudo, porque o estudo ele edifica, né? Ele faz com que a gente compreenda coisas que sem ele a gente não compreenderia de modo algum. A gente ia achar que tudo tinha que ser daquele jeito naturalzão mesmo, que não é, né? A obsessão, às vezes, ela é tão sutil que o obsediado não percebe. Apesar dele ter dado a autorização para o obsessor entrar, porque existe o livre-arbítrio, não vamos lembrar isso de novo, a gente só é obsediado quando a gente dá a autorização para o obsessor entrar no nosso campo vibracional. E ele não pode entrar se a gente não permitir. Como que a gente permite? Com a nossa baixa vibracional. Então, a gente tem aquela baixa vibracional
e a gente dá permissão para o obsessor entrar. E muitas vezes a gente não percebe que ele está ali. A gente pode até ser uma pessoa bastante estudada, uma pessoa bastante dedicada, mas o obsessor está ali porque você está tendo baixa toda hora. Você fica triste por alguma coisa, você fica vulnerável por outra, e aí aquela baixa acontece e isso vai perturbando muitas vezes a nossa percepção. E nesse momento da mesa mediúnica, quando isso ocorre, é muito complicado, porque às vezes você nem está entendendo o que está acontecendo, porque você está tão envolvido por aquele obsessor que você já fica meio confuso no que é seu e no que não é seu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí entra de novo aquilo que a gente sempre fala, orai e vigiai. Orai e vigiai as nossas próprias tendências, as nossas próprias atitudes, as nossas próprias percepções. A gente precisa estar sempre atento, sempre vigiando. A prática mediúnica exige cuidados, requisitando da equipe conhecimento e espírito de fraternidade, a fim de auxiliar os médiuns, sem persegui-los. Até o medo do animismo, que por ignorância e desinformação pode ser visto como uma mistificação, consciente ou inconsciente. Isso aconteceu muito nos cursos que a gente trabalhou com as pessoas. Isso é coisa da minha cabeça, isso não é uma manifestação efetivamente. Não, isso aqui não pode ser, é coisa da minha cabeça. Então, por isso que é interessante, quando a gente está na mesa mediúnica, fazer a avaliação depois. Porque, às vezes, aquilo que parecia coisa da minha cabeça, eu não falei porque era coisa da minha cabeça, o outro vai falar, mas aí você fala, nossa, mas eu realmente tive esse pensamento, isso aqui passou por mim, isso aí veio até mim e eu não acreditei. Então, aí você vai percebendo que não é coisa da sua cabeça, né? E aí você vai tendo consciência de que você está trabalhando mediunicamente, e isso vai sendo mais aperfeiçoado a cada reunião e a cada passo que você dá nessa direção. É preciso muito tato e bom entendimento na condução desse assunto, verificando se as interferências anímicas do médium não ultrapassam o limite aceitável. Tem pessoas que são muito racionais, então elas ficam tanto nessa coisa da minha cabeça, que às vezes elas não se deixam conduzir pela espiritualidade superior que está ali para poder fazer os trabalhos. E isso acaba interferindo de uma maneira que não é muito interessante. Então, é preciso a gente ter bastante tato. E eu tinha nos cursos sempre uns 2 ou 3 que eram bem assim, né? Isso é coisa da minha cabeça, tananã. E apesar de estar percebendo o que está acontecendo com ele, às vezes deixava essa parte de ser mais forte do que realmente a condução mediúnica. Se ultrapassar, até que se lhe eduque a faculdade, a pessoa deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Então, tanto na obsessão quanto essa coisa incrédula das pessoas, é necessário a gente ter paciência, cuidado, né? A gente cuida das... a pessoa que administra a mesa cuida das pessoas que estão na mesa como se fossem realmente filhos. Não que a pessoa seja melhor do que ela, mas é que ela já tem mais estudo e mais experiência que as outras. E aí, essa condução vai fazer com que as outras pessoas também possam criar essa maturidade de estar ali naquele momento para poder desenvolver de maneira eficiente aquilo que foi dado de presente para ela, né? A mediunidade, aquilo que ela trouxe com ela no momento da encarnação. É muito importante a gente ter, então, essa consciência antes de participar, né, de trabalhos mediúnicos e de estar ali junto a esses trabalhos. Então, pessoal, a gente terminou aí a parte 1, né, do programa 2. Eu espero que esteja sendo interessante para vocês, porque agora a gente está falando de uma parte da mesa mesmo, efetivamente, daquelas pessoas que efetivamente têm interesse em trabalhar na mesa mediúnica e em compreender os processos que ocorrem na mesa. É muito importante que a gente tenha consciência de tudo isso para poder
quando chegar nesse momento, a gente fazer as coisas de uma maneira mais eficiente possível, sem duvidar de nós mesmos, sem duvidar da espiritualidade superior, sem duvidar daquilo que nós podemos. E se nós estamos a serviço, nos colocando a serviço de coração, as coisas vão acontecer de coração. Um ou outro que não esteja ali de coração, ele sabe que não está. E a própria espiritualidade vai dando toques para ele entender que ainda não é o momento. E ele vai automaticamente se afastando daquilo ali. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos pela assiduidade aí no nosso curso. Pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Três Pontas, de outros centros. Lembrando que tudo que nós estamos falando aqui é para ser desenvolvido dentro do Centro Espírita, nas mesas mediúnicas, junto a uma pessoa que tenha experiência suficiente para poder conduzir esse momento. Não é para ser feito em casa, com experimentos, né? Não, é com responsabilidade. A responsabilidade e a consciência nos diferencia do restante dos animais. E é com isso, com responsabilidade, que a gente trabalha com a mediunidade. Só com muita responsabilidade e consciência. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração. Obrigada. Muito obrigada.